último suspiro de Berlim. Klaus Becker, 1945. Em 12 de maio de 1945, o distrito de Kreuzberg, em Berlim, era um cenário de desolação quase apocalíptica. As ruas, antes vibrantes e cheias de vida, agora jaziam sob montanhas de escombros, esqueletos retorcidos de edifícios e a fumaça acre e persistente da guerra, que parecia impregnar cada partícula de ar e cada fresta da alma. Em meio a essa paisagem lunar, Klaus Becker, um jovem de apenas 15 anos, buscava um refúgio precário, um buraco entre as ruínas que pudesse oferecer um mínimo de segurança contra o avanço implacável do inimigo. A Panzerfaust, uma arma antitanque que deveria ser manuseada por homens adultos e experientes, parecia um fardo desproporcional em seus ombros magros, um peso que se somava à exaustão de 3 dias sem alimento, à sede lancinante que lhe ressecava a garganta e ao medo paralisante que lhe fazia as mãos tremerem incontrolavelmente. O uniforme militar, entregue há meras 2 semanas, pendia folgado em seu corpo infantil e a braçadeira da Volkssturm, a milícia popular de último recurso, apertava seu bíceps como um laço sufocante, um símbolo cruel de uma responsabilidade que ele jamais deveria carregar. Um fardo pesado demais para seus jovens ombros. Através da poeira e da fumaça que obscureciam o horizonte, o som inconfundível se aproximava, crescendo em intensidade. O ranger metálico e pesado das esteiras dos tanques americanos, os gritos em uma língua estrangeira que soavam como ameaças e o avanço sistemático que varria a cidade, quarteirão por quarteirão, casa por casa, como uma maré implacável. Sua unidade, um punhado de 12 meninos aterrorizados, a maioria com menos de 16 anos, e 3 idosos, cujos corpos já não suportavam o peso da guerra, recuava sem ter para onde ir, encurralada pela inexorabilidade do fim. A esperança, se é que um dia existira, havia se dissipado como a fumaça no ar frio de maio. Restava apenas a resignação e o instinto primitivo de sobrevivência, misturado com a doutrinação fanática que lhes havia sido incutida. A eco da propaganda, uma mente cativa. As palavras da juventude hitlerista ecoavam na mente de Klaus. Os americanos são bárbaros que não poupam prisioneiros. É preferível a morte gloriosa pelo Führer do que a rendição. O líder de seu esquadrão, um oficial da SS, havia sido categórico. Eles o torturarão e o executarão. Lute até o último suspiro ou guarde sua última bala para si. Klaus acreditava cegamente. Era a única verdade que lhe fora contada. Os americanos eram monstros subhumanos. Significava tortura e morte. Suas opções eram vitória ou aniquilamento total. O ronco do tanque se intensificava. Klaus ergueu a Panzerfaust, lembrando-se do treinamento apressado. Seu amigo Friedrich, de 14 anos, fora metralhado ao tentar usá-la. O dedo de Klaus tateou o gatilho. O tanque estava a 30 metros. Se não atirasse, seria um covarde. O tanque parou, a torre girou, apontando para ele. Klaus fechou os olhos, esperando o fim. A voz inesperada e a semente da dúvida. Em vez da morte, uma voz em alemão com sotaque ecoou. Saia, garoto! Largue as armas! Klaus congelou. Garoto, não inimigo. A voz repetiu. Não vamos atirar. Saia! Ele permaneceu petrificado. Era uma armadilha, pensou. A propaganda dizia que americanos matavam prisioneiros. Mas a mesma propaganda prometera vitória. Armas secretas. Ele vira Berlim em chamas, a Wehrmacht em colapso. E se a propaganda sobre os americanos fosse mentira? Com as mãos trêmulas, ele largou a Panzerfaust. Ergueu-se lentamente, braços levantados. Sua voz falhou. Não atire! 3 soldados americanos emergiram. Eram grandes, imponentes. Um deles era negro. A propaganda nazista dizia que eram selvagens. Klaus fechou os olhos, esperando as balas. Um gesto de humanidade, em meio ao caos. Um toque suave em seu ombro o fez encolher-se. Em vez de violência, uma mão o firmou. Ao abrir os olhos, o soldado negro que ele fora ensinado a temer estendia-lhe um cantil. Trinken, disse o americano em alemão. Klaus fitou o cantil, depois o rosto do soldado,
que exibia preocupação. Suas mãos tremiam ao aceitar a água oferecida por um inimigo que, segundo tudo o que sabia, deveria matá-lo. A água estava limpa, fresca. Cada gole era uma negação silenciosa de tudo o que lhe haviam ensinado. Ao terminar, o americano recolheu o cantil e gesticulou para a retaguarda, onde outros prisioneiros estavam sendo reunidos. Sem tortura, sem execução. Apenas água, um aceno e a indicação para se juntar a outros cativos que, sentados no chão, estavam vigiados, mas ilesos. Alguns já comiam rações. Klaus caminhou em transe, sua visão de mundo desmoronando. Os monstros lhe davam água. Os bárbaros não executavam prisioneiros. Tudo o que lhe haviam dito era uma mentira elaborada. A verdade, tão inesperada, era algo que ele mal conseguia processar. Um novo e confuso amanhecer em sua mente. A Volkssturm, o último recurso de um império em colapso. A Volkssturm, ou Tempestade do Povo, era o grito desesperado da Alemanha nazista. Criada em setembro de 1944, recrutava homens de 16 a 60 anos. Mas a realidade da guerra arrastou meninos de apenas 12 anos para o conflito. Alguns, doutrinados pela juventude hitlerista, voluntariaram-se. A maioria foi sequestrada de suas casas, recebendo braçadeiras e armamentos obsoletos para defender posições contra exércitos profissionais. Aproximadamente 6 milhões de homens e meninos foram conscritos, com cerca de 1,5 milhão em combate ativo. Estima-se que entre 100 mil e 150 mil adolescentes, de 12 a 17 anos, participaram das hostilidades. As baixas foram devastadoras, com 40 mil a 60 mil jovens mortos. O treinamento era uma farsa cruel, durando dias ou semanas, apenas o suficiente para aprender a morrer. O equipamento era reflexo da penúria: fuzis antigos, armas capturadas, Panzerfausts e explosivos caseiros, armando uma força de sacrifício. A doutrinação. Sementes de ódio e medo. As crianças da Volkssturm foram doutrinadas pela juventude hitlerista desde cedo. Ensinaram-lhes que a morte pelo Führer era heroísmo, a rendição, desonra. Filmes de propaganda retratavam aliados como monstros, e a captura significava tortura. Klaus, aos 15, estava na juventude hitlerista desde os 10, condicionado a acreditar na superioridade racial e na barbárie inimiga. Recrutado em abril de 1945, sentiu terror e orgulho. Acreditava lutar pela Alemanha e pelo Führer. Mas a realidade do combate desfez as ilusões. Sua unidade, 12 meninos e 3 idosos, recebeu apenas 3 dias de treinamento antes de ser enviada para Kreuzberg. Éramos crianças com armas, apavoradas, famintas, esperando a morte, recordou Klaus. A propaganda que matava, uma teia de mentiras. A propaganda nazista condicionou as crianças alemãs a temerem a captura mais que a morte. Mensagens sistemáticas em livros, rádio e filmes retratavam aliados como monstros sádicos. Líderes da juventude hitlerista martelavam que a rendição significava tortura e execução. Era preferível morrer lutando. Para crianças imersas na ideologia racial, a ideia de atrocidades inimigas era lógica. O impacto psicológico foi devastador, transformando jovens em combatentes fanáticos. Muitos acreditavam que a morte em combate era preferível à captura, carregando cianeto ou guardando a última bala. Lutavam até a inconsciência, impulsionados por um medo visceral. A misericórdia americana era impensável. Hermann Schultz, 16, capturado em 1945, descreveu seu terror. Disseram-me que os americanos esfolavam prisioneiros vivos. Tentei me matar. Um soldado americano o impediu dizendo: Jesus Cristo, ele é apenas uma criança. Esse condicionamento criou combatentes suicidas, tornando a linha entre combatente e vítima dolorosamente tênue. Dilemas morais no campo de batalha. A inocência perdida. Os primeiros encontros das forças americanas com crianças-soldado na Alemanha foram um choque. Soldados experientes se viram diante de oponentes menores de idade, armados e disparando. As regras de engajamento eram claras, mas a realidade emocional era dolorosa. Muitos sentiram-se desconfortáveis atirando em adolescentes, e alguns
hesitaram fatalmente. Outros atiraram, lidando com as profundas consequências psicológicas. O sargento Robert Mitchell descreveu um encontro em Nuremberg. Encontramos 5 crianças, talvez de 14 ou 15 anos, 2 mortas pelo nosso fogo. 3 se renderam apavoradas. O soldado ao meu lado chorou. Ele tinha um filho daquela idade. Acabamos de matar crianças porque elas estavam atirando em nós. Esses encontros geraram dilemas morais impossíveis. Crianças alemãs, doutrinadas e armadas, eram uma ameaça letal, mas matá-las violava instintos humanos. Soldados americanos se viram divididos entre a necessidade de sobreviver e a repulsa moral de tirar a vida de um jovem. A decisão da misericórdia. Um raio de esperança. A maioria das unidades americanas optou por capturar, não matar, crianças-soldado. Usavam megafones para pedir rendição em alemão e mantinham o fogo sempre que possível. Essa abordagem, embora não oficial, era uma série de decisões morais tomadas por soldados e líderes, um testemunho da humanidade em meio à guerra. Soldados arriscavam suas vidas para evitar matar, avançando com cautela e pedindo rendição com insistência. Alguns miravam para ferir, outros contornavam as posições. O soldado Eugene Henderson exemplificou: se eu visse uma criança com uma arma, tentaria de tudo para fazê-la se render antes de atirar. Políticas de comando surgiram para tratar crianças-soldado capturadas de forma diferente. Prioridade médica, rações aumentadas, interrogatórios gentis e repatriação acelerada. Não eram regulamentos, mas respostas práticas à realidade de capturar crianças combatentes. O impacto psicológico nas tropas americanas. Feridas invisíveis. O impacto psicológico nas tropas americanas foi considerável. Muitos soldados lutaram com o fato de terem matado ou ferido crianças-soldado, o que desafiava sua moral. Capelães relataram aumento nos pedidos de aconselhamento. Soldados escreviam para casa sobre sua confusão moral, perturbados por terem machucado crianças. O cabo James Walsh escreveu em 1945: "Matei um menino alemão que não devia ter mais de 14 anos. Ele estava armado, hostil, perigoso, mas era uma criança. Quando fecho os olhos, vejo o rosto dele. Sou assombrado pela morte dele." Esses testemunhos revelam a complexidade moral da guerra e o preço humano pago pelos vencedores. A transformação de Klaus. O despertar da realidade. Para Klaus Becker, a captura desencadeou uma profunda transformação psicológica. Sentado com outros 14 meninos da Volkssturm, ele recebeu água, rações e cobertores dos soldados americanos. Um médico tratava ferimentos leves. A tortura e a execução que esperava não aconteceram. Em vez disso, os americanos agiam profissionalmente, quase casualmente. Essa normalidade foi psicologicamente devastadora. Klaus esperava morrer gloriosamente ou ser torturado. Em vez disso, comia biscoitos americanos enquanto seus captores o ignoravam. "Eu ficava esperando a tortura começar", recordou Klaus. Mas eles apenas pareciam entediados, profissionais. Não eram monstros. Um soldado afro-americano, o mesmo que lhe dera água, aproximou-se com mais rações. Klaus se encolheu, esperando violência. O soldado, percebendo seu medo, disse em alemão: "Niemand wird dir wehtun." Ninguém vai te machucar. Klaus olhou fixamente. Um americano, um afro-americano, supostamente o mais selvagem, estava garantindo sua segurança. "Foi naquele momento", disse Klaus, "que entendi que tudo em que eu acreditava era propaganda." As mentiras sobre a brutalidade americana, o absurdo da superioridade racial, tudo desmoronou porque um homem que me ensinaram ser subhumano me mostrou mais humanidade do que meu próprio governo jamais havia mostrado. Foi o meu verdadeiro despertar. Os campos de prisioneiros de guerra e a desnazificação. Uma nova perspectiva. Nos campos de prisioneiros de guerra, as crianças soldado alemãs descobriram que o aprisionamento americano era diferente da propaganda. Em vez de tortura, encontraram condições humanas, comida, cuidados médicos e educação. A realidade contrastava com o horror prometido, levando muitos a questionar suas crenças. A experiência tornou-se um catalisador para a desnazificação.
O processo não foi fácil. Anos de doutrinação criaram uma identidade nazista enraizada. No entanto, a exposição à humanidade dos captores corroeu essa fundação. Programas educacionais, livros proibidos e discussões sobre democracia e direitos humanos ofereceram uma nova perspectiva. A reeducação e o tratamento humano foram fundamentais para desmantelar as crenças que os levaram à guerra. A rotina dos campos e a interação com os guardas americanos ajudaram a processar o trauma e a questionar a ideologia. O retorno à vida civil e o legado, reconstruindo um futuro. O retorno à vida civil foi um desafio. Muitos jovens perderam famílias, casas e propósito. A Alemanha estava em ruínas, exigindo reconstrução física e moral. Klaus Becker, como tantos outros, reconstruiu sua vida, dedicando-se aos estudos para compreender o mundo sem doutrinação. A guerra o marcou, mas o impulsionou a buscar a verdade e a rejeitar ideologias destrutivas. Ele se tornou um defensor da paz, compartilhando sua história para que as futuras gerações aprendessem com o passado. A história das crianças soldado da Volkssturm é um lembrete do poder da propaganda e da manipulação de mentes jovens. É também um testemunho da resiliência humana e da redenção. A misericórdia dos soldados americanos salvou vidas e plantou sementes para um futuro diferente. A experiência de Klaus, de jovem doutrinado a homem que abraçou a humanidade, mostra a importância da compaixão. A história desses jovens é um alerta sobre as consequências do extremismo e a importância de proteger a inocência. A Volkssturm, o último recurso de um império em colapso. A Volkssturm, ou Tempestade do Povo, não era apenas uma milícia. Era o grito desesperado de uma nação à beira do abismo, o último e trágico esforço da Alemanha nazista para adiar o inevitável. Criada por um decreto de Hitler, em 25 de setembro de 1944, a Volkssturm tinha como objetivo recrutar todos os homens, entre 16 e 60 anos, que ainda não estivessem nas Forças Armadas. Contudo, à medida que a maré da guerra virava inexoravelmente contra a Alemanha, os limites de idade tornaram-se meras formalidades. Meninos de apenas 12 anos foram arrancados de suas infâncias, arrastados para o conflito que já consumia o continente, suas vidas inocentes transformadas em meros peões em um jogo de poder e destruição. Alguns desses jovens, imbuídos de anos de propaganda incessante da juventude hitlerista, voluntariaram-se, cegos pela crença na glória da causa e na promessa de um Reich milenar. Eles viam a si mesmos como heróis, defensores de uma pátria ameaçada, sem compreender a futilidade de seu sacrifício. Outros, a maioria, foram simplesmente sequestrados de suas escolas e lares, suas famílias impotentes para impedir o recrutamento forçado. Recebendo braçadeiras com o símbolo da Volkssturm e armamentos obsoletos, muitas vezes fuzis da Primeira Guerra Mundial ou armas capturadas de inimigos, eram enviados para defender posições contra exércitos profissionais, bem treinados e equipados, com uma experiência de combate que os jovens alemães jamais poderiam igualar. A disparidade era gritante e o resultado previsível. Os números são um testemunho sombrio da extensão desse desespero e da crueldade de um regime que sacrificava sua própria juventude. Aproximadamente 6 milhões de homens e meninos foram conscritos para a Volkssturm entre 1944 e 1945. Desses, cerca de 1,5 milhão entraram em combate ativo, muitos deles em batalhas perdidas antes mesmo de começarem. Estima-se que entre 100 mil e 150. 000 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos participaram ativamente das hostilidades, enfrentando tanques e metralhadoras com coragem forçada e armas inadequadas. As baixas foram devastadoras, com cerca de 40 mil a 60 mil jovens mortos e um número incalculável de feridos, muitos dos quais jamais seriam contabilizados, perdidos na voragem da guerra. O treinamento era uma farsa cruel, durando de 1 a 2 semanas, por vezes apenas dias, o tempo suficiente para aprender a segurar um fuzil e a morrer. O equipamento era um reflexo da penúria: fuzis antigos, armas capturadas, Panzerfausts e explosivos caseiros, tudo o que pudesse ser encontrado para armar uma força de sacrifício
uma última linha de defesa composta por aqueles que deveriam estar em salas de aula, não em trincheiras. A doutrinação, sementes de ódio e medo. As crianças recrutadas para a Volkssturm não eram tabulas rasas. Suas mentes haviam sido meticulosamente moldadas por anos de doutrinação pela juventude hitlerista. Desde tenra idade, foram ensinadas que a morte pelo Führer era um ato de heroísmo supremo, a maior honra que um alemão poderia alcançar. A retirada era a mais abjeta das covardias, e a rendição, uma desonra impensável, um destino pior que a morte. Filmes de propaganda, cuidadosamente elaborados e exibidos em cinemas e escolas, retratavam os soldados aliados como monstros subhumanos, selvagens e cruéis, incutindo a crença de que a captura significava tortura indizível e execução sumária. A experiência de Klaus Becker é um exemplo vívido dessa lavagem cerebral. Aos 15 anos, ele estava na juventude hitlerista desde os 10, participando de exercícios militares e treinamentos ideológicos semanais, sendo condicionado a acreditar na superioridade racial alemã e na barbárie inerente aos aliados. Cada aula, cada reunião, cada desfile reforçava a narrativa de um mundo dividido entre o bem ariano e o mal estrangeiro. Quando a Volkssturm o recrutou em abril de 1945, ele sentiu uma mistura paradoxal de terror e orgulho. Acreditava estar defendendo Berlim, a capital do Reich, lutando pela Alemanha e servindo ao Führer, a figura quase divina que prometera a grandeza e a vitória final. No entanto, a brutal e implacável realidade do combate desfez essas ilusões em poucas horas. Sua unidade recebeu apenas 3 dias de treinamento básico, como disparar um fuzil, como usar uma Panzerfaust e onde mirar nos tanques inimigos, antes de ser enviada para posições defensivas em Kreuzberg, com ordens expressas de resistir às forças americanas que avançavam. Éramos 12 meninos e 3 velhos, recordou Klaus em uma entrevista de 1987, com a voz embargada pela memória e pelo peso das lembranças. O mais velho tinha 17 anos, o mais novo, 13. Tínhamos 8 fuzis entre nós, 4 Panzerfausts e talvez 50 balas no total. Nosso oficial, um cabo da SS, ameaçou nos fuzilar se recuássemos e depois desapareceu no primeiro dia, deixando-nos à própria sorte. Éramos crianças com armas, apavoradas, famintas, esperando a morte, um destino que nos parecia inevitável e iminente. A propaganda que matava, uma teia de mentiras. A propaganda nazista dedicou anos a condicionar as crianças alemãs a temerem a captura mais do que a própria morte. A mensagem era sistemática, onipresente e insidiosa, infiltrando-se em todos os aspectos da vida cotidiana. Livros escolares descreviam atrocidades. Aliadas fictícias, transmissões de rádio detalhavam supostos massacres de prisioneiros alemães e filmes retratavam soldados americanos e britânicos como sádicos, desprovidos de qualquer humanidade. Os líderes da juventude hitlerista reforçavam essas mensagens semanalmente, martelando a ideia de que a rendição significava tortura, estupro e execução. Era preferível morrer lutando a enfrentar o que o inimigo faria. Para crianças já imersas na ideologia racial nazista, essa propaganda encontrou terreno fértil, enraizando-se profundamente em suas mentes jovens e impressionáveis. Desde os 6 anos, eram ensinadas que eram superiores, que os inimigos eram subhumanos e que os alemães mereciam governar o mundo. A ideia de que esses inimigos subhumanos cometeriam atrocidades se vencessem parecia perfeitamente lógica dentro de sua doutrinação distorcida, uma conclusão inevitável de premissas falsas. O impacto psicológico foi devastador, transformando os jovens em máquinas de combate fanáticas, desprovidas de medo da morte, mas aterrorizadas pela captura. Muitos soldados criança alemães acreditavam sinceramente que a morte em combate era preferível à captura. Alguns carregavam cápsulas de cianeto ou guardavam a última bala para si, um último ato de desafio contra um destino que lhes fora pintado como insuportável. Outros lutavam até a inconsciência para evitar a rendição, impulsionados por um medo visceral e irracional. O conceito de misericórdia americana era literalmente impensável,
contradizendo tudo o que lhes havia sido ensinado. Hermann Schultz, de 16 anos, capturado perto de Würzburg em abril de 1945, descreveu seu terror com detalhes vívidos. Disseram-me que os americanos esfolavam prisioneiros vivos, que cortavam partes do corpo como troféus, que torturavam alemães por entretenimento. Quando os soldados americanos cercaram nossa posição e pediram a rendição, tentei me matar. Coloquei o cano do meu fuzil na boca. Um americano o arrancou antes que eu pudesse atirar. Eu estava chorando, implorando para que ele me matasse rapidamente. Ele parecia horrorizado. Ele continuava dizendo algo que eu não entendia. Mais tarde, soube que era Jesus Cristo. Ele é apenas uma criança. Mas na época, pensei que ele estava se preparando para me torturar. Esse condicionamento transformou as crianças soldado em combatentes extremamente perigosos, lutando com uma determinação suicida, convencidos de que a captura era um destino pior que a morte. As forças americanas que avançavam pela Alemanha frequentemente encontravam focos de resistência fanática de adolescentes psicologicamente preparados para preferir a morte à rendição, criando um cenário de guerra sem precedentes, onde a linha entre combatente e vítima se tornava dolorosamente tênue. Dilemas morais no campo de batalha. A inocência perdida. Os primeiros encontros das forças americanas com crianças-soldado na Alemanha, no início de 1945, foram um choque para os veteranos endurecidos pela guerra. Soldados que haviam lutado por toda a Europa de repente se viram diante de oponentes visivelmente menores de idade. Meninos com rostos adolescentes, magros pela desnutrição, vestindo uniformes largos demais que pareciam engoli-los. A dissonância cognitiva foi imediata e profundamente perturbadora. Eram crianças, algumas tão jovens quanto os filhos ou irmãos mais novos dos próprios soldados americanos, mas estavam armadas e disparando, e, portanto, precisavam ser neutralizadas. As regras de engajamento eram claras. Inimigos armados eram alvos legítimos, independentemente da idade. No entanto, a realidade emocional era complexa e dolorosa. Soldados americanos, que haviam passado meses combatendo profissionais da Wehrmacht, sentiram-se profundamente desconfortáveis, atirando em adolescentes. Alguns hesitaram fatalmente, resultando em baixas americanas causadas por crianças-soldado que não conseguiam ser alvejadas. Outros superaram a hesitação, atiraram e, posteriormente, lidaram com as profundas consequências psicológicas, um fardo que carregariam pelo resto de suas vidas, assombrados pelas imagens de rostos infantis em meio ao caos da batalha. O sargento Robert Mitchell, da 3ª Divisão de Infantaria, descreveu um encontro próximo a Nuremberg que o assombraria. Estávamos limpando uma vila quando fomos alvejados de um prédio. Revidamos e invadimos a posição. Lá dentro, encontramos 5 crianças, talvez de 14 ou 15 anos. 2 estavam mortas pelo nosso fogo. 3 se renderam, apavoradas, chorando, esperando a execução. O soldado ao meu lado também começou a chorar. Ele tinha um filho daquela idade em casa. Acabamos de matar crianças porque elas estavam atirando em nós. Não havia uma resposta fácil para aquela situação, apenas a amarga constatação de que a guerra havia roubado a inocência de todos, transformando-os em algo que não deveriam ser. Esses encontros geraram dilemas morais impossíveis. Crianças alemãs, doutrinadas e armadas, representavam uma ameaça real e letal, mas matar crianças, mesmo hostis, violava instintos humanos fundamentais e as normas da guerra civilizada. Soldados americanos se viram divididos entre a necessidade militar de sobreviver e a repulsa moral de tirar a vida de um jovem, uma batalha interna tão intensa quanto a externa. A decisão da misericórdia. Um raio de esperança. A solução adotada pela maioria das unidades americanas foi um contraste notável com a brutalidade esperada. A tentativa agressiva de capturar, em vez de matar, ao se deparar com criança e soldado. As forças americanas chamavam a rendição em alemão. Usavam alto-falantes para encorajar a capitulação e, sempre que possível, mantinham o fogo para dar às crianças a chance de parar de lutar. Isso não era uma política oficial ditada de cima, mas sim uma série de decisões morais tomadas em tempo real por soldados e pequenos líderes de unidade, um testemunho da humanidade
que persistia mesmo em meio à barbárie da guerra. A sistemática poupança de crianças soldado alemãs representou uma decisão coletiva americana em todos os níveis: soldados individuais, comandantes de unidade, liderança de divisão e autoridades de ocupação. No nível tático, soldados que encontravam crianças soldado frequentemente arriscavam suas próprias vidas para evitar matá-las. Eles avançavam com mais cautela, pediam a rendição com mais insistência e mantinham o fogo por mais tempo do que seria taticamente prudente. Alguns miravam deliberadamente para ferir, em vez de matar, na esperança de incapacitar sem ceifar uma vida jovem. Outros, se possível, contornavam as posições das crianças soldado, deixando-as para as unidades de acompanhamento, evitando o confronto direto e a dor de ter que atirar em um rosto infantil. O soldado raso Eugene Henderson descreveu sua abordagem com uma clareza dolorosa. Se eu visse uma criança com uma arma, eu tentaria de tudo para fazê-la se render antes de atirar. Eu gritava, "Largue sua arma, garoto!" em alemão, uma frase que aprendi especificamente para isso. Eu dava tiros de advertência. Eu esperava mais tempo do que era seguro, porque se eu matasse uma criança, mesmo uma criança armada e hostil, eu não tinha certeza se conseguiria viver com isso. Alguns tiveram que matar crianças, porque era a única opção para a sobrevivência, mas eu tentei de tudo para evitar. No nível de comando, surgiram políticas para tratar crianças soldado capturadas de forma diferente dos prisioneiros adultos. Cuidados médicos foram priorizados, rações alimentares aumentadas e interrogatórios mais gentis, buscando entender e não punir. A repatriação para as famílias era acelerada quando possível, um esforço para reunir o que a guerra havia despedaçado. Não eram regulamentos codificados, mas respostas práticas a uma realidade incômoda. As forças americanas estavam capturando combatentes inimigos que eram, inegavelmente, crianças, e a consciência humana não podia ignorar essa verdade. O impacto psicológico nas tropas americanas. Feridas invisíveis. O impacto psicológico nas tropas americanas foi considerável, deixando feridas invisíveis que perdurariam por décadas. Muitos soldados lutaram com o fato de terem matado ou ferido crianças soldado em combate. Capelães relataram um aumento alarmante nos pedidos de aconselhamento, enquanto os soldados tentavam conciliar a necessidade militar com a moralidade, a brutalidade da guerra com a decência humana. Alguns soldados escreveram para casa sobre sua profunda confusão moral, sabendo que haviam feito o que era necessário para sobreviver e cumprir seu dever, mas sentindo-se profundamente perturbados por terem machucado crianças. "Matei um menino alemão que não devia ter mais de 14 anos", escreveu o cabo James Walsh para sua esposa em maio de 1945, em uma carta carregada de angústia e desespero. "Ele tinha uma Panzerfaust e estava prestes a atirar em nosso tanque. Atirei nele. Foi justificado. Ele estava armado, hostil, perigoso, mas era uma criança. Quando fecho os olhos, vejo o rosto dele. Não sei o que sentir sobre isso. Fico feliz por estar vivo, mas sou assombrado pela morte dele. Uma sombra que me seguirá para sempre. Um lembrete constante do preço da guerra." A transformação de Klaus. O despertar da realidade. Para Klaus Becker, a captura desencadeou uma profunda transformação psicológica. Sentado com outros 14 meninos da Volkssturm, ele recebeu água, rações e cobertores dos soldados americanos. Um médico tratava ferimentos leves. A tortura e a execução que esperava não aconteceram. Em vez disso, os americanos agiam profissionalmente, quase casualmente. Essa normalidade foi psicologicamente devastadora. Klaus esperava morrer gloriosamente ou ser torturado. Em vez disso, comia biscoitos americanos enquanto seus captores o ignoravam. "Eu ficava esperando a tortura começar", recordou Klaus. "Mas eles apenas pareciam entediados, profissionais. Não eram monstros." Um soldado afro-americano, o mesmo que lhe dera água, aproximou-se com mais rações. Klaus se encolheu, esperando violência. O soldado, percebendo seu medo, disse em alemão, "Niemand wird dir wehtun." Ninguém vai te machucar. Klaus olhou fixamente. Um americano, um afro-americano,
supostamente o mais selvagem, estava garantindo sua segurança. Foi naquele momento, disse Klaus, que entendi que tudo em que eu acreditava era propaganda. As mentiras sobre a brutalidade americana, o absurdo da superioridade racial, tudo desmoronou porque um homem que me ensinaram ser sub-humano me mostrou mais humanidade do que meu próprio governo jamais havia mostrado. Foi o meu verdadeiro despertar. Os campos de prisioneiros de guerra e a desnazificação. Uma nova perspectiva, crianças soldado alemãs, enviadas para campos de prisioneiros de guerra, experimentaram desafios contínuos à sua doutrinação, à medida que descobriam que o aprisionamento americano era muito diferente do que a propaganda nazista havia prometido. Longe da tortura e da execução, eles encontraram condições que, embora rigorosas, eram humanas. Recebiam comida regular, cuidados médicos e, em muitos casos, acesso à educação. A realidade dos campos de prisioneiros de guerra americanos contrastava drasticamente com as imagens de horror que lhes haviam sido incutidas. Muitos desses jovens prisioneiros começaram a questionar profundamente as crenças que lhes foram impostas desde a infância. A experiência nos campos de prisioneiros de guerra tornou-se um catalisador para a desnazificação de muitos desses jovens, abrindo seus olhos para uma verdade que a propaganda havia distorcido. O processo de desnazificação não foi fácil ou imediato. Para muitos desses jovens, anos de doutrinação haviam criado uma identidade profundamente enraizada na ideologia nazista. No entanto, a exposição à realidade e à humanidade dos seus captores americanos começou a corroer essa fundação. Nos campos, programas educacionais foram introduzidos, oferecendo uma visão alternativa da história e da política. Livros e jornais que haviam sido proibidos na Alemanha nazista estavam agora disponíveis. Discussões sobre democracia, direitos humanos e a verdade sobre os crimes de guerra nazistas eram incentivadas. Para muitos, foi a primeira vez que ouviram uma perspectiva diferente daquela que lhes fora imposta. A reeducação, combinada com a experiência direta de tratamento humano, foi fundamental para desmantelar as crenças que os haviam levado à guerra. O retorno à vida civil e o legado, reconstruindo um futuro. O retorno à vida civil foi um desafio. Muitos jovens perderam famílias, casas e propósito. A Alemanha estava em ruínas, exigindo reconstrução física e moral. Klaus Becker, como tantos outros, reconstruiu sua vida, dedicando-se aos estudos para compreender o mundo sem doutrinação. A guerra o marcou, mas o impulsionou a buscar a verdade e a rejeitar ideologias destrutivas. Ele se tornou um defensor da paz, compartilhando sua história para que as futuras gerações aprendessem com o passado. A história das crianças soldado da Volkssturm é um lembrete do poder da propaganda e da manipulação de mentes jovens. É também um testemunho da resiliência humana e da redenção. A misericórdia dos soldados americanos salvou vidas e plantou sementes para um futuro diferente. A experiência de Klaus, de jovem doutrinado a homem que abraçou a humanidade, mostra a importância da compaixão. A história desses jovens é um alerta sobre as consequências do extremismo e a importância de proteger a inocência.